Naquela noite de Natal, eu só queria sentar à mesa com a minha família e sentir que ainda pertencia àquele lugar. Mas, quando entrei na casa dos meus pais, percebi que não havia um prato reservado para mim, como se eu tivesse deixado de existir. Saí de lá em silêncio, levando comigo a torta que preparei e todas as lembranças de uma vida inteira de esforços que nunca foram reconhecidos. O que eles não imaginavam é que, naquela mesma noite, eu tomaria uma decisão capaz de mudar tudo, uma escolha que colocaria um ponto final em anos de manipulação, mentiras e ameaças. E quando a verdade veio à tona, foi tarde demais para eles voltarem atrás. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Mariana, tenho 30 anos e moro em Curitiba. Cresci acreditando que família era sinônimo de refúgio, de amor incondicional, de apoio mútuo. Talvez por isso eu tenha demorado tanto para entender que, na minha casa, amor sempre teve valor de mercado. Desde que comecei a trabalhar e ter uma boa renda, virei o pilar financeiro da família. Pagava contas atrasadas, ajudava no aluguel, reformava o carro da minha irmã e ainda bancava as viagens de fim de ano que eles diziam não poder deixar de fazer. E eu achava bonito ajudar, achava que era uma forma de cuidar de quem sempre cuidou de mim. Até o Natal passado. Era uma noite fria, como tantas outras de dezembro no sul. Eu havia preparado uma torta de limão, o doce preferido da minha mãe, e colocado no porta-malas junto com os presentes que comprei para cada um casaco novo para ela, uma ferramenta para o meu pai, um perfume caro para minha irmã Camila, e um livro para o noivo dela, Eduardo, que eu mal conhecia. O caminho até a casa dos meus pais estava iluminado por piscas coloridos, e por um instante, a esperança me fez acreditar que seria uma noite de reconciliação. Mas quando cheguei, percebi que algo estava fora do lugar. O som das risadas vinha da sala, e ao entrar, notei a mesa montada, 6 lugares perfeitamente arrumados. Contei, papai, mamãe, Camila, Eduardo, tia Rosa e tio Mauro. Nenhum espaço sobrando. Minha mãe, sem nem disfarçar, disse, este ano decidimos fazer algo mais íntimo, só a família de dentro de casa. E eu sou o quê? Perguntei, rindo de nervoso. Ela respondeu sem hesitar, você entende, filha? Agora que a Camila vai casar, as coisas mudam um pouco. Foi como se o chão tivesse rachado sob meus pés. Nenhum convite, nenhuma cadeira extra, nenhum senta aqui com a gente. Apenas olhares constrangidos. Peguei as sacolas de volta e saí sem dizer nada. Atrás de mim, o som das talheres continuou como se nada tivesse acontecido. Dirigi de volta para o meu apartamento com a mesma sensação de quem acorda de um sonho bonito e percebe que estava sozinha o tempo todo. Lá, deixei a torta sobre o balcão, desliguei as luzes e sentei no sofá. Pela primeira vez, não chorei. Senti raiva, não deles, mas de mim, por ter alimentado durante anos uma relação que só existia enquanto o dinheiro circulava. Naquela madrugada, abri o notebook e comecei a encerrar tudo que me ligava a eles, transferências bancárias mensais, assinaturas em meu nome que todos usavam, contas conjuntas criadas para emergências. Deletei, uma por uma, em silêncio. Nenhuma mensagem de aviso, nenhuma briga. Apenas cliques secos, como quem fecha janelas de um passado que não cabe mais. Na manhã seguinte, vieram as mensagens. Primeiro da minha mãe, Mariana, o que aconteceu? O pagamento não caiu. Está tudo bem? Depois da Camila, você está mesmo fazendo isso por causa de um jantar? Que drama. E por fim, meu pai, mais direto, você ganha bem. Sua irmã está começando a vida. É seu dever ajudar. Naquele instante, eu percebi a verdade que demorou 30 anos para se revelar. Na minha família, eu nunca fui filha, fui investimento. Ainda tentei dormir naquela noite, mas o som das notificações não deixava. O grupo da família no WhatsApp virou tribunal. Diziam que eu era ingrata, que estava destruindo o Natal, que eu sempre quis ser a vítima. E eu, pela primeira vez, deixei todas as mensagens sem resposta. A sensação não era leve, mas era honesta. 3 dias depois, a campainha tocou.
Minha mãe e minha irmã estavam à porta, com os rostos tensos e o mesmo olhar de cobrança. O que você pensa que está fazendo? Perguntou minha mãe. Seu pai teve o cartão recusado no mercado, e a conta de luz vence amanhã. Ué, respondi, sem alterar o tom. Vocês disseram que era um Natal só para a família de dentro de casa. Camila revirou os olhos. Para de drama, Mariana. Você é solteira, não tem filhos, mora sozinha e ganha bem. É óbvio que tem que ajudar. Foi nesse momento que tudo mudou dentro de mim. Eu vi o que antes não via, eles não me amavam, me usavam. Cada obrigada que ouvi tinha prazo de validade. Cada gesto de carinho vinha embalado com uma fatura escondida. E pela primeira vez, respondi com calma, eu não sou mais o caixa eletrônico dessa casa. Fechei a porta, respirei fundo e percebi que a paz, às vezes, vem disfarçada de silêncio. Os dias seguintes ao Natal foram de um silêncio estranho. Meu apartamento parecia maior, mais frio, como se cada parede guardasse o eco das palavras que eu nunca deveria ter ouvido. Eu tentava seguir minha rotina, mas a mente voltava o tempo todo para aquela cena, a mesa montada, as risadas, o lugar vazio onde eu costumava sentar. Ainda assim, pela primeira vez, não me sentia culpada, apenas cansada. Na manhã de quarta-feira, o interfone tocou. A voz do porteiro veio hesitante. Dona Mariana, tem um senhor aqui dizendo que é seu pai, e uma moça com ele, sua irmã. Quer que eu libere a entrada? Meu estômago se fechou. Diga que eu desço, respondi, antes mesmo de pensar. Vesti um casaco, amarrei o cabelo às pressas e desci pelo elevador com o coração acelerado. Quando as portas se abriram, os dois estavam ali, de pé no hall da portaria. Meu pai, com o rosto tenso e o casaco surrado, e Camila, de braços cruzados e expressão debochada. O porteiro, sem jeito, fingia arrumar papéis sobre o balcão, claramente desconfortável com o clima. Que surpresa, eu disse, tentando manter o tom neutro. Surpresa? Meu pai respondeu, a voz carregada de ironia. Surpresa foi acordar e descobrir que você virou as costas para sua família. Eu só parei de sustentar vocês, pai. Tem uma diferença enorme. Ele deu um passo à frente, os olhos endurecidos. Nós sempre fomos uma família unida. Sempre ajudamos uns aos outros. Eu sempre ajudei. Sozinha, retruquei, firme. Camila bufou, rindo. Lá vem o discurso de vítima. A mamãe chorando em casa, e você aí, pagando de santa. Eu respirei fundo, tentando não cair na provocação. Vocês estão aqui para quê? Para brigar na frente do porteiro? Meu pai cruzou os braços e olhou em volta. Quero resolver isso sem precisar que a vizinhança escute. Você vai voltar com as transferências e pedir desculpa para sua mãe. Ela não merece esse tipo de humilhação. Eu quase ri. Humilhação é esperar que eu continue pagando as contas de todo mundo, como se fosse uma obrigação. Ele se aproximou ainda mais, e o tom mudou de repente, pesado, autoritário, cheio do veneno que ele sempre escondia sob o disfarce de preocupação paterna. Olha aqui, garota, se você não arrumar essa bagunça, a coisa vai ficar feia pra você, garota imbecil. O ar pareceu sumir por um instante. O porteiro levantou os olhos, alarmado, mas eu fiz um gesto discreto para que não interferisse. Camila, rindo baixo, completou, obedece antes que seja tarde, irmã. Senti um frio percorrer a espinha, uma mistura de medo e incredulidade. Por um momento, não consegui responder. Fiquei olhando para os dois, percebendo que aquelas pessoas diante de mim não eram mais a minha família, eram estranhos famintos por controle. Acabou, eu disse, enfim. Vocês não vão mais entrar na minha vida, nem no meu bolso. Meu pai cerrou os punhos. Você acha que vai viver sem a gente? Que vai conseguir olhar para trás e não se arrepender? Eu já olho para trás, pai, respondi. E o que vejo é a razão de estar me libertando agora. Camila revirou os olhos. Ah, poupe o drama. A mamãe vai saber o que você disse. Pode contar, falei, erguendo o queixo. Mas dessa vez, conte tudo.
Eles se entreolharam, surpresos com minha firmeza. Meu pai balançou a cabeça, murmurando algo entre os dentes, e saiu empurrando a porta de vidro da portaria com força. Camila o seguiu, ainda lançando olhares de desprezo. Fiquei ali por alguns segundos, tentando controlar o tremor nas mãos. O porteiro se aproximou, cauteloso. A senhora quer que eu registre que eles não podem mais subir? Quero, respondi sem hesitar. Se aparecerem de novo, me avise antes. Subi de volta para o apartamento com as pernas bambas. Quando a porta se fechou atrás de mim, deixei o corpo escorregar até o chão. Não chorei. Só respirei fundo e senti o coração batendo forte, como se cada batida dissesse: você está livre. À noite, sentei no sofá e abri o notebook. Ainda tremia, mas sabia que precisava ser racional. Conferi todas as contas, as senhas, os acessos. Bloqueei cartões extras, encerrei autorizações bancárias antigas, revisei os aplicativos. A cada clique, uma sensação nova crescia dentro de mim, que há de estar, finalmente, no controle da própria vida. Quando terminei, o relógio marcava quase meia-noite. Fechei o computador e fiquei olhando o reflexo da janela. Lá fora, chovia. Lá dentro, o silêncio não era mais vazio. Era o primeiro sinal de paz em anos. Naquela noite, depois do encontro na portaria, eu mal consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, ouvia a voz do meu pai ecoando: se você não arrumar essa bagunça, a coisa vai ficar feia pra você, garota imbecil. Era como se as palavras dele tivessem sido gravadas nas paredes do meu quarto. Eu me virava na cama tentando encontrar um sentido para tudo aquilo, mas a única coisa que fazia sentido era o medo e, por incrível que pareça, a sensação de que finalmente eu tinha tocado num ponto que eles jamais imaginaram que eu teria coragem de tocar: o limite. Na manhã seguinte, o porteiro me ligou para avisar que eles tinham voltado, mas eu pedi que não os deixasse entrar. Qualquer coisa, chame a polícia, disse, e desliguei. Foi a primeira vez na vida que coloquei minha própria segurança acima do que a família pensaria. Passei o dia tentando trabalhar, mas a cabeça não acompanhava. Eu revisava relatórios, respondia e-mails, mas o pensamento voltava sempre para as últimas semanas. As transferências mensais, os favores, as mensagens da minha mãe sempre começando com: filha, você pode me ajudar com uma coisinha? Aquilo nunca tinha sido amor. Era dependência disfarçada. Por volta das 8 da noite, o celular vibrou sobre a mesa. Um número desconhecido. Pensei em ignorar, mas atendi. Mariana? A voz era masculina, calma, mas hesitante. Sim, quem fala? É o Eduardo, o noivo da Camila. Meu coração disparou. O que você quer? Não quero brigar. Só acho que você precisa ouvir uma coisa. Por um instante, fiquei em silêncio. Ele parecia nervoso. Do que está falando? Do jantar de Natal. Eu gravei algo. Achei errado o que aconteceu. Houve uma pausa, e ele completou: eu te mandei o áudio. Está no seu e-mail. Senti um arrepio subir pela nuca. Corri até o notebook, abri a caixa de entrada e vi o arquivo com o assunto "Você precisa saber". Por alguns segundos, hesitei. Parte de mim queria deletar sem ouvir, mas a outra parte, aquela que ainda buscava entender onde tudo tinha se perdido, clicou em play. No início, só se ouvia o barulho de talheres e risadas abafadas. Depois, as vozes começaram a surgir, nítidas. A mártir deve estar chorando sozinha, era a voz da minha mãe, debochada. Aposto que tá fazendo drama, igual sempre, disse Camila, rindo. Deixa, ela se acostuma, respondeu meu pai, num tom impaciente. Assim a gente pelo menos tem uma ceia tranquila. Mais risadas. Ela se acha melhor que todo mundo, completou minha tia Rosa. Vive dando presentes caros só pra se mostrar. As palavras atravessaram meu peito como se tivessem sido ditas ali, na sala do meu apartamento. Eu apertei o volume no máximo, incapaz de parar. No final do áudio, a voz de Eduardo surgia, mais baixa: vocês sabem que ela pode ouvir isso pela porta, né? E, de repente, silêncio.
Quando a gravação terminou, fiquei olhando para a tela, com as mãos frias. O pior não era o que disseram, era a naturalidade. Nenhum arrependimento, nenhum incômodo. Era como se zombar de mim fosse tradição de Natal. O telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Eduardo: desculpa. Eu não sabia que eles falavam assim de você. Só achei que precisava saber. Fechei o notebook devagar. Não chorei. A dor vinha, mas era diferente, fria, lúcida, sem culpa. Aquilo não era uma família. Era um grupo de pessoas unidas por conveniência. Levantei, fui até a janela e fiquei olhando as luzes da cidade refletindo nos carros molhados pela chuva. Lembrei de tudo que já tinha feito por eles, as reformas que paguei, as contas atrasadas que quitei, os empréstimos que assumi no meu nome. E, de repente, percebi que eu não devia mais nada. Nos dias seguintes, comecei a cortar os últimos fios que me prendiam. Liguei para o banco e encerrei a conta conjunta que minha mãe usava como se fosse dela. Mudei senhas, bloqueei acessos, e até troquei o número do telefone fixo. Fiz isso em silêncio, como quem faz uma faxina espiritual. Ainda assim, a cada nova atitude, uma parte minha tremia. O medo de ser chamada de ingrata, de ouvir de novo as palavras duras do meu pai, ainda pairava sobre mim. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim crescia, uma força que eu nunca tinha conhecido. Na sexta-feira à noite, o interfone tocou de novo. Dessa vez, era o porteiro, com a voz mais firme: Dona Mariana, só para avisar, seu cunhado esteve aqui. Disse que queria deixar um envelope, mas a senhora não estava. Eu não aceitei sem autorização. Ele disse o que era. Só falou que era importante. Agradeci e desliguei. Fiquei alguns segundos parada, tentando entender se era mais uma armadilha ou se Eduardo realmente queria ajudar. No fundo, eu sabia que aquele envelope traria mais do que apenas um papel, traria provas, e junto delas, verdades que talvez eu ainda não estivesse pronta para ouvir. Mas eu já tinha decidido, não fugiria mais de nada. Na manhã seguinte, quando voltei do mercado, o porteiro me entregou o envelope. Estava lacrado, sem remetente, mas com minha caligrafia no nome, Mariana Alves. Abri devagar. Dentro, havia apenas um pendrive e um bilhete curto: se quiser entender tudo, ouça até o final. O coração disparou. Eu sabia que, a partir dali, nada mais seria igual. Passei alguns minutos olhando para o pendrive sobre a mesa. Era pequeno, prateado, comum, mas a sensação de que aquilo continha algo grande me deixava com o estômago apertado. Depois de tanto tempo sendo enganada, qualquer pista parecia perigosa. Pensei em jogar fora, fingir que nunca o recebi. Mas curiosidade e intuição são forças difíceis de ignorar. Pluguei o pendrive no notebook e esperei. Dentro havia apenas uma pasta nomeada Natal, ou Gravações. Abri. 3 arquivos de áudio. O primeiro eu já conhecia: o jantar, o riso deles, minha mãe debochando, meu pai zombando. O segundo tinha um nome mais recente: Janeiro, Plano. Apertei o play. A voz da minha mãe surgiu, nítida, reconhecível até no tom controlado que usava quando queria parecer racional: ela vai voltar atrás, você vai ver. Sempre volta. Camila respondeu, com uma risada curta: e se não voltar, a gente dá um jeito. O papai já falou com o gerente do banco, lembra? Disse que é só atualizar a assinatura dela para liberar o limite. Meu coração gelou. Continuei ouvindo. Ninguém vai desconfiar, completou Camila. Ela nunca olha os extratos. É só movimentar de pouquinho em pouquinho. Houve uma pausa, depois a voz de meu pai: só não deixem rastros. Mariana é teimosa, mas se for pega de surpresa, não tem o que fazer. Parei o áudio ali. Por um segundo, achei que tinha entendido errado. Mas o significado era óbvio demais para ser negado: eles estavam tentando mexer nas minhas contas. O terceiro arquivo era ainda mais recente, datado de poucos dias atrás. A voz de Camila soava irritada, quase desesperada: o banco bloqueou a conta.
A gerente disse que precisa da assinatura da titular presencial. Então falsifica, ué, respondeu meu pai. Já deu certo uma vez. E se ela descobrir? Deixa-a descobrir. Ela pode chiar, mas não tem coragem de fazer nada. O som do arquivo terminou abruptamente. Eu tirei o pendrive e fiquei parada, olhando para o chão. A náusea veio como uma onda. Era como se tudo que eu já desconfiava finalmente tivesse nome. Não era apenas ingratidão, era crime. Peguei o celular e liguei para Eduardo. Ele atendeu na terceira chamada. Então, ouviu? Perguntou, com a voz tensa. Ouvi. Como você conseguiu isso? Achei o pendrive no escritório do seu pai. Ele deixou conectado no computador. Achei que era justo você saber. Silêncio. Senti a garganta seca. Eles estão tentando usar meu nome, Eduardo. Eu sei. Ele respirou fundo. E tem mais. Vi uns papéis na mesa da Camila. Formulários de crédito com sua assinatura escaneada. Minha cabeça girou. Você está me dizendo que falsificaram minha assinatura? É o que parece. E olha, eu não posso mais morar lá. Aquilo está me sufocando. Agradeci, desliguei e sentei diante do notebook. O som da chuva batendo na janela parecia distante. Eu precisava agir, e rápido. Abri o aplicativo do banco e revisei as últimas movimentações. Nada fora do lugar. Ainda. Mas a simples ideia de que poderiam estar tentando acessar meus dados me fez sentir invadida. Liguei imediatamente para a gerente da agência e pedi uma reunião urgente. Contei tudo, o histórico de dependência financeira, as ameaças, agora a possibilidade de falsificação. Ela ouviu em silêncio, anotando tudo. Mariana, vou encaminhar isso para o setor jurídico e bloquear qualquer tentativa de crédito em seu nome, disse ela, profissional, mas solidária. E recomendo que registre um boletim de ocorrência. Saí do banco com as pernas trêmulas, mas o coração firme. Pela primeira vez, não estava tentando resolver em silêncio. Estava me protegendo. Naquela noite, sentei na cama e liguei para minha mãe. Ela atendeu de imediato, como se esperasse. Até que enfim resolveu dar as caras, disse ela. A gente precisa conversar. Pois é, respondi. Eu também acho. Sobre o pendrive, por exemplo. Houve um silêncio longo. Que pendrive? Fingiu surpresa. Aquele que mostra você, o pai e a Camila combinando de mexer nas minhas contas. Ela suspirou, impaciente. Ah, Mariana, não distorce as coisas. A gente só queria se organizar. É tudo da família. A frieza daquelas palavras doeu mais do que qualquer ofensa. Família não se organiza roubando, mãe. Ela riu, uma risada curta, seca. Você não vai chamar a polícia para a própria mãe. Não ouse. Desliguei. Fiquei olhando para o celular por longos segundos. Ela não soava assustada, nem arrependida. Soava certa de que eu continuaria calada, como sempre. Mas dessa vez seria diferente. Na manhã seguinte, fui até a delegacia. Contei tudo. Entreguei os áudios, os nomes, os detalhes. O policial ouviu com atenção e apenas disse: a senhora fez o certo. Quando saí dali, o sol estava nascendo, tingindo o céu de laranja. Era um novo dia, e, pela primeira vez, eu sentia que tinha algo que eles jamais poderiam tirar: minha coragem. No dia seguinte à denúncia, o silêncio do meu celular parecia mais pesado do que nunca. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Nem da minha mãe, nem de Camila, nem do meu pai. Eu sabia que não duraria muito. O tipo de gente que vive de manipular não suporta o silêncio, precisa do caos, da confusão, do grito. E, de fato, o caos chegou 2 dias depois. Por volta do meio-dia, o telefone tocou e o número da minha mãe apareceu na tela. Hesitei, mas atendi. Então é verdade? Ela perguntou, sem cumprimento, sem pausa.
Você foi à polícia? Fui, respondi. E entreguei os áudios. O barulho de um prato quebrando ecoou ao fundo, seguido da voz do meu pai. Ela enlouqueceu. A própria filha indo contra os pais. Eu só me defendi, respondi, firme. Cansei de ser usada. Minha mãe começou a chorar, mas o choro dela era familiar, aquele que vinha acompanhado de culpa. Você vai acabar com a nossa família, Mariana. Seu pai está arrasado. Sua irmã não dorme há dias. É isso que você quer? Fechei os olhos. Eu só quero paz, mãe. Antes que pudesse dizer mais, meu pai tomou o telefone e gritou do outro lado da linha: Você acha que a polícia vai resolver? Você está cavando sua própria cova. A ligação caiu. Fiquei olhando para o aparelho, sentindo o coração acelerar. Eles não estavam arrependidos, estavam com medo de perder o controle. À noite, Eduardo me mandou mensagem: Eles estão furiosos. Seu pai disse que vai te deserdar. Camila jura que vai te processar por difamação. Suspirei. Processar era a palavra favorita deles, adoravam inverter as posições, transformar vítima em culpada. Mas eu já tinha passado tempo demais temendo ameaças. 2 dias depois, um policial me ligou dizendo que precisaria que eu prestasse depoimento complementar. Fui até a delegacia, e lá me mostraram algo novo. O banco havia confirmado tentativas de falsificação de assinatura e solicitação de crédito em meu nome. Tudo arquivado, tudo documentado. A senhora quer representar criminalmente contra eles? Perguntou o delegado, me olhando com seriedade. Olhei para a folha diante de mim, com os nomes dos 3. Mãe, pai e irmã. 3 pessoas que eu um dia chamei de lar. Engoli em seco. Quero. Assinei o papel com as mãos firmes. Foi estranho. Uma parte de mim tremia, mas outra parecia respirar pela primeira vez. Naquela noite, recebi dezenas de mensagens. A maioria ameaças veladas, outras tentando despertar piedade. Seu pai está doente de desgosto. Sua mãe disse que vai ter um infarto por sua causa. Camila está desesperada, o bebê vai nascer e ela não tem dinheiro. Apaguei todas sem responder. Eu sabia que se abrisse uma brecha, cairia de novo no ciclo que me destruiu. Os dias seguintes foram intensos. Tive que ir ao banco assinar novos documentos, refazer senhas, declarar formalmente o bloqueio das contas. A cada visita, os funcionários me tratavam com uma mistura de empatia e espanto, e afinal, não é todo dia que alguém denuncia a própria família por falsificação. Uma tarde, saindo da agência, vi Camila parada do outro lado da rua. Estava de óculos escuros, o cabelo preso e o olhar frio. Ela atravessou, parou a menos de 1 metro de mim e disse, com a voz baixa: Você é um monstro. E você é uma criminosa, respondi. A mamãe está arrasada. O papai mal sai da cama. Você não tem coração. Eu só aprendi a usar o coração para me proteger. Ela riu, amarga. Tudo isso por dinheiro? Não. Tudo isso por dignidade. Camila deu um passo para trás, mas antes de sair murmurou: Você vai se arrepender, como sempre. Vi ela sumir entre os carros e percebi que, pela primeira vez, aquelas ameaças não me atingiam mais. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de café e olhei para o céu nublado. O vento soprava frio, mas dentro de mim havia algo quente, uma calma inédita. Eu sabia que o processo seria longo, que talvez a justiça demorasse, mas também sabia que nunca mais voltaria atrás. No dia seguinte, o delegado me ligou. O inquérito foi aceito. Seus pais e sua irmã serão intimados para prestar esclarecimentos nos próximos dias. A notícia me atingiu com uma mistura de alívio e tristeza. Era o que eu queria, e, ao mesmo tempo, o que mais temia. Horas depois, o interfone tocou. Era o porteiro. Dona Mariana, tem um rapaz aqui pedindo para subir. Diz que é o Eduardo. Pedi que deixasse entrar. Ele apareceu no corredor com um envelope nas mãos e uma expressão cansada. Achei que devia te entregar isso pessoalmente.
Era uma cópia do depoimento que ele tinha dado à polícia, confirmando tudo o que viu. Eles vão me odiar por isso, disse ele. Talvez, respondi. Mas você fez o certo. Ele concordou e, antes de sair, completou: você sabe que isso ainda não acabou, né? Concordei. Eu sei. Mas, pela primeira vez, não tenho medo. Quando ele foi embora, fechei a porta e sentei no sofá. Lá fora, a chuva começava a cair de novo. Peguei meu caderno, aquele onde eu costumava anotar despesas e transferências, e escrevi uma única frase na última página: toda dívida tem fim, e até as que o coração cobra. Sabia que o pior ainda estava por vir. E que, no fundo, o verdadeiro acerto de contas ainda me esperava. As semanas que seguiram foram uma mistura de medo, alívio e silêncio. Eu já não esperava mensagens, e talvez por isso o toque do interfone, numa manhã chuvosa de quinta-feira, tenha me feito estremecer. Era o porteiro outra vez. Dona Mariana, um oficial de justiça, subiu. Disse que precisa entregar um documento em mãos. Meu coração acelerou. Esperei na porta e, quando o homem me entregou o envelope, reconheci de imediato o selo da vara criminal. Era a intimação: meus pais e minha irmã seriam ouvidos na semana seguinte. O processo, enfim, andava. Sentei no sofá e encarei o papel por longos minutos. Não era alegria o que eu sentia. Era algo mais profundo, quase solene. Por anos, eles haviam controlado minha vida com chantagem e culpa, e agora, pela primeira vez, teriam que responder por seus atos diante de alguém que não se deixaria enganar pelo sobrenome e família. Naquela noite, recebi uma ligação do delegado. Mariana, seus pais compareceram hoje. A audiência foi breve, mas tensa. Ele fez uma pausa. Seu pai tentou negar tudo, mas os áudios e os registros bancários são incontestáveis. Respirei fundo. E a Camila? Confirmou que usou seus dados para abrir uma conta, mas disse que foi um mal-entendido. A ironia doeu mais do que qualquer ofensa. A família inteira sempre viveu de mal-entendidos, era assim que justificavam tudo: as ofensas, as humilhações, as chantagens. 2 dias depois, o telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Atendi por impulso. Mariana? Era meu pai. A voz rouca, cansada. Não quero brigar. Só quero falar. Fechei os olhos, em silêncio. Eu sei que errei, e ele continuou. Mas você exagerou. A sua mãe está destruída. A Camila perdeu o emprego por causa dessa confusão. Pai, eu não causei nada disso. Só parei de aceitar ser explorada. A gente só queria ajuda, Mariana. É o que a família faz. Família ajuda. Não rouba, não ameaça, não falsifica. Ele ficou quieto por alguns segundos. Depois, a voz veio mais fraca: eu não te reconheço mais. Finalmente, respondi. Agora você está vendo quem eu realmente sou. Desliguei sem culpa. Nos dias seguintes, o processo se desenrolou rapidamente. O banco comprovou as falsificações, e a promotoria abriu uma investigação formal. Meus pais e Camila responderiam em liberdade, mas o caso estava documentado. E, ainda que a pena fosse pequena, o impacto era grande demais para ser esquecido. Certa noite, recebi uma mensagem de Eduardo: eles venderam o carro para pagar os advogados. Estão morando na casa da tia Rosa. Apenas li e fechei o celular. Pela primeira vez, não senti pena, senti distância, e era libertador. 1 mês depois, fui chamada novamente à delegacia para encerrar meu depoimento. O delegado, o mesmo homem paciente que me ouviu desde o início, sorriu ao me ver. A senhora não imagina quantas pessoas desistem no meio do caminho. Eu quase desisti, confessei. Mas percebi que o silêncio também é um tipo de sentença. E agora? Ele perguntou. O que pretende fazer? Viver, respondi. Só isso. Saí dali e fui direto para o café da esquina. Pedi um cappuccino e fiquei observando as pessoas passando apressadas na calçada.
A vida seguia, e pela primeira vez eu também seguia com ela, sem peso nas costas, sem vozes me dizendo o que eu devia ou não fazer. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era um número fixo, antigo. Quase não atendi, mas algo me fez aceitar. Mariana? Era minha mãe. A voz dela estava trêmula. Eu soube que o processo encerrou. Encerrando, mãe. Ainda faltam as últimas audiências. Eu só queria dizer que sinto muito. A voz falhava. Eu achava que estava cuidando de você, mas estava te prendendo. Por um instante, o coração vacilou. Eu não sei se consigo te perdoar agora, respondi. Mas agradeço por dizer isso. Ela chorou em silêncio, e eu ouvi, imóvel. Depois, desligou sem se despedir. Naquele fim de tarde, voltei para casa e me sentei diante do caderno onde um dia anotei todas as transferências, empréstimos e ajudas que fiz. Cada linha representava uma tentativa de comprar o amor que nunca veio. Folheei devagar até a última página, onde escrevi: a dívida está paga. Fechei o caderno, coloquei dentro de uma caixa e o guardei no fundo do armário. Não era esquecimento, era encerramento. Nos dias que se seguiram, comecei a reconstruir minha vida. Mudei de número, troquei as fechaduras do apartamento e até plantei uma samambaia na varanda, um símbolo simples, mas cheio de significado. A planta crescia devagar, firme, igual a mim. Na manhã de domingo, o sol entrou pelas frestas da cortina e eu percebi que fazia exatamente 3 meses desde o Natal em que fui excluída da mesa. Levantei, fiz café e cortei uma fatia da nova torta de limão que eu mesma havia preparado. Dessa vez, a torta não era presente para ninguém. Era minha. Enquanto saboreava o primeiro pedaço, senti algo que há muito tempo não sentia: leveza. Nenhuma culpa, nenhuma obrigação, nenhuma dívida. Só paz. Olhei pela janela e vi a cidade desperta, viva, indiferente ao que passei. Sorri sozinha, certa de que, enfim, tinha aprendido a lição mais dura da vida: família nem sempre é quem te ama, e às vezes é quem te ensina a se amar. E agora eu quero saber de você: se estivesse no lugar da Mariana, teria coragem de fazer o mesmo? De colocar um ponto final em anos de manipulação e finalmente escolher a própria paz, mesmo que isso significasse enfrentar a própria família? Conta aqui nos comentários o que você faria, e eu vou ler tudo e deixar um coração especial nas respostas mais sinceras. Aproveita e me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, quero muito saber até onde essa história está chegando. Se essa história te tocou, deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos episódios cheios de reviravoltas, coragem e superação. E, claro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Às vezes, a força que falta para mudar a vida de alguém está escondida em uma história como essa.